Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da Fox. Prazer, se você não me conhece, meu nome é Thiago. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a criar uma Layer Third animada no After Effects para você utilizar no seu canal, fechou? Então o vídeo vai ser em duas etapas, como a gente faz sempre. A gente vai criar primeiro o projeto no Photoshop e depois fazer a animação dele no After Effects. Então, bora lá pro vídeo. Bom, então aqui dentro do Photoshop a gente vai criar um projeto do zero, tá? Então vou criar na proporção de Full HD, 1920 por 1080. Bom, criei o projeto, vou liberar a guia aqui do lado direito, vou colocar aqui as linhas para a gente posicionar legalzinho para ficar centralizado, fechou? Vou pegar um retângulo aqui, vou colocar OK. Vou mudar também aqui de traçado, vou tirar o traçado e vou deixar a cor dele branca, tá? Não ficou branco ali porque o fundo tá branco, então vou clicar no olhinho aqui para deixar ele transparente. E aqui eu vou montar um quadradinho aqui para a gente criar a nossa Layer Third, tá? Então lembrando, ó, que esses 1920 e 1080 como se fosse a proporção da tela do computador, tá? E aqui a gente está criando aqui a Layer Third, fechou? Então vou criar mais ou menos aqui um quadradinho nesse tamanho aqui, eu acho que já tá ok para mim. Vou criar mais um botãozinho aqui de inscreva-se e vou mudar a cor dele. Bom, vou jogar ele aqui dentro, centralizar ele mais ou menos aqui. Vou adicionar um texto com inscreva-se. Vou centralizar ele bonitinho, vou diminuir só o tamanho, vou deixar em 30. Você vai ver como a aplicação dele aqui é muito simples. Aqui, você pode colocar a sua foto, você pode colocar um ícone. No caso, eu já tenho um da Fox aqui, tá? Pronto. Então eu vou arrastar aqui para dentro, tá? E vou colocar mais ou menos aqui assim, ó. Que eu quero que ele seja personalizado e que ele fica dando uma passadinha aqui. Então eu vou diminuir um pouquinho mais o tamanho. Vou ajustar aqui, ó. Aqui para mim já tá ok. E aqui a gente precisa colocar o nome do canal também. Então, como é que é o nome do meu canal? É Fox Design. Tá? Vou colocar, vou mudar a paleta de cores, vou colocar a mesma cor da caixinha, tá? Vou mudar o modo dela aqui, eu vou deixar extra bold e vou colocar um tamanho de 45. Vamos ver se vai ficar legal. Acho que ficou um pouco grande. Vou colocar 40. Então aqui a gente já montou a base da nossa Layer Third, vou tirar as guias aqui para vocês verem, ó. Então, isso aqui vai ser a Layer Third que a gente está montando. Simples, rápido, em menos de 3 minutos a gente já fez aqui no Photoshop, tá? Outra parada que eu preciso importar aqui também é essa mãozinha aqui, onde vai ter o clique dele pressionando o botão de inscrever-se ali. Então, arrastei ela para cá, tá? Vou deixar ela aqui. Essa parte de animação, na hora que ela vem aqui e clica, a gente vai fazer lá dentro do OBS, tá? Esse ícone da mãozinha aqui, eu vou deixar o site dele aqui na descrição, onde eu peguei esse ícone aqui para a gente fazer a animação. Então, não posso esquecer de salvar os meus arquivos que eu criei aqui dentro do Photoshop. Então, eu vou em arquivo, salvar como, vou colocar na área de trabalho ali e vou salvar. Feito isso, agora a gente vai animar esse projeto lá no After Effects. E aqui dentro do After Effects é onde que a mágica acontece, onde a gente vai fazer toda a parte de animação. Para isso eu vou iniciar um novo projeto, tá? Nas mesmas proporções que a gente trabalhou lá, 1920 por 1080. Vou deixar a duração em 10 segundos aqui, que eu acho que é o suficiente para a gente trabalhar essa animação. Fechou? Criei o projeto, agora eu vou arrastar o arquivo PSD que eu tinha feito lá no Photoshop para dentro do After Effects. Então é só clicar em arrastar, sempre lembrar de colocar essa opção aqui, e para editar as layers, fechou? E vou dar um OK e você já vê que a composição já veio aqui para dentro do After Effects, fechou? Ele vai criar aqui sem título, porque foi como que eu salvei, depois é só você renomear. Vou dar 2 cliques, vou abrir a composição, tá? Primeira parada que a gente vai fazer, vamos deixar os textos editáveis. Para fazer isso, como é que eu faço? Vem aqui onde está o nome Fox Design, botão direito, vem aqui em criar, converter em texto e ele já criou o texto automaticamente. Lembra que no vídeo anterior eu coloquei aqui que o Anchor Point ele não fica no centralizado? Então para centralizar a gente clica Ctrl Alt Home, ele vem para o meio, já está centralizado. E a outra parada que eu preciso aqui mudar é o inscreva-se. Cliquei com o botão direito, mesma coisa, converter em texto, Ctrl Alt Home para centralizar. Perfeito.
agora os nossos arquivos aqui já estão prontos para a gente fazer a animação dele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer a animação vai ser o quê? Essa caixa branca de informação aqui, fechou? Então, tudo que não for dela aqui, ó, da caixa branca, eu vou nesse olhinho aqui, eu vou esconder aqui, ó, essas opções, tá? Então, deixei selecionado ela. O restante eu vou avançar um pouquinho aqui para frente e aqui a gente vai fazer uma animação de escala dela, que vai ficar uma animação bem legal, fechou? Então, mais ou menos aqui no 1 segundo, tá? Eu venho aqui, ó, aperto com a tecla S do teclado, vou abrir o parâmetro de escala, vou clicar no reloginho aqui, vou colocar um keyframe aqui, fechou? Vou voltar pro segundo 0 aqui e vou desabilitar essa correntinha que tá aqui, ó. Por quê? Se eu não desabilitar essa correntinha e se eu mexer no parâmetro de escala, olha o que vai acontecer. Eu mexo ele num todo e não é isso que eu quero fazer, tá? Então, eu aperto aqui onde está essa correntinha aqui e vou mexer só nesse parâmetro aqui, ó. Tá vendo? E vou deixar ele em 0. Então é só clicar ali, digitei 0, então ele já criou ali para mim os 2 keyframes, ó. Então vai ser essa animação aqui. Porém, olha se eu não colocar uma curva de movimentação, como é que vai ficar estranho. Meio robotizado, muito feio, né? Então a gente vai selecionar os 2 keyframes, vamos dar um F9 para criar o efeito de Easy. Vou mexer aqui no gráfico editor, tá? Vou selecionar os dois e vou mexer na curva dele aqui, ó. Selecionei, arrastei, olha a diferença de animação agora. Bem melhor, né? Bem mais fluida a animação, então muito mais tranquilo para estar fazendo. Perfeito, feito isso, o que que eu quero que apareça agora? Eu vou querer que apareça também a nossa foto de perfil, tá? Então, vou habilitar ela aqui, ó. Então, na hora que ele fizer a apresentação aqui, vai aparecer a foto de perfil. Bom, eu já indiquei para vocês esse software que eu uso, que ele é gratuito, tá? Então, eu já deixei num vídeo aí o link na descrição, que é o Animaze Composer, tá? Então, a gente vai utilizar ele aqui para fazer a animação bonitinha. Eu vou deixar ele aqui, tá? E vou fazer uma animação nessa fotinha da foto da raposa. Então, para isso, eu vou vir aqui, ó, nesse parâmetro aqui de transição e vou colocar nessa última opção aqui, ó, se liga. Então, ele vai fazer esse efeito aqui, ó. Vou colocar a entrada nele e se liga aqui que vai acontecer, ó. Apareceu, ele já deu o pulo, tá? Ó, apareceu, ele já fez ali a introdução de animação. Mas você viu que ele tá saltando ali, dando aquele pulinho? Eu não quero isso. Eu quero deixar apenas com um pulinho só na hora de entrada. Então venho aqui nesse campo aqui e mudo para 1. Agora sim, ó. Quando eu faço a animação dele, ele já aparece. Fechou? Próximo passo, a gente fazer a entrada do retângulo também. Fechou? Então, vamos colocar essa foto de perfil aqui para baixo, tá? O retângulo eu vou fazer o mesmo tipo de animação que a gente fez nessa caixinha branca aqui. Então, ó, ele fez a entrada da caixa, apareceu a foto e mais ou menos aqui eu quero mudar a escala dele. Então, tecla S, botão de escala, pressionei o keyframe, venho no início da composição, desassinalo aqui a correntinha e faço a mesma parada, ó. Ó, mas olha o problema. Você viu que eu não centralizei o anchor point? Então, na hora que eu mexo na escala, ó, ele sobe. Então, não é isso que eu quero, tá? Então, vou selecionar o retângulo, Ctrl Alt Home, para ele centralizar aqui, ó, o anchor point bem no meio do meu retângulo aqui. Fechou? Então, agora sim, ó, venho aqui e coloco em 0. Ou seja, vai ter aquela animaçãozinha novamente, ó. Vou fazer o mesmo esquema, selecionar os dois, vou apertar F9, vou dar um Easy, selecionei aqui a curva, vou arrastar ela um pouquinho para cá, então ela vai fazer esse efeito, ó. Perfeito? Agora a gente tem que colocar o texto aparecendo aqui. Para isso, eu vou utilizar o nosso programinha gratuito aqui também, tá? Que eu vou deixar o link na descrição para você baixar ele. Então vem aqui em textos, e vou selecionar essa opção aqui que eu já deixei pré-selecionado. Vou clicar na entrada e olha como é que vai ficar. Inscreva-se. Cara, ficou muito show. Antes disso, eu vou colocar o nome da Fox aparecendo, que eu acho que
mais importante ali, ó, depois que aparecer a tarja branca, aparecer o nome, eu vou colocar o nome da Fox aparecendo com o mesmo efeito, tá? Vou colocar a entrada dele aqui também, vou utilizar o mesmo efeito, e vai ficar assim, ó, Fox Design, inscreva-se. Cara, só de chegar aqui nessa animação, já deixa o like nesse vídeo, cara. Olha, ensinei você em menos de 5 minutinhos a como fazer essa animação personalizada dentro do After Effects. Para você que não tem tanto conhecimento, você vai conseguir fazer essa animação tranquilamente. Então, vou dar um play para vocês verem aqui, ó. Ó como é que ficou, que legal. Cara, show de bola. Fechou? E agora, a gente precisa criar um efeitozinho aqui da mãozinha vindo e clicando ali no inscrever-se, tá? Então, para isso, como é que a gente vai fazer? Eu vou arrastar aqui para o lado, que a gente não precisa mais dele agora, tá? Então, a gente vai animar essa mãozinha aqui, ó, vindo e fazendo o clique, tá? É um pouquinho mais complexo, mas a gente vai fazer passo a passo aqui para ficar mais simples para você entender. Bom, então agora a gente vai fazer a animação aqui do cliquezinho do inscrever-se ali e mudando o texto também, tá? Essa parte, ela é um pouco mais complexa, tá? Mas não é tão complexa assim, então eu vou conseguir te ensinar aqui de um modo que eu costumo fazer, tá? Que, assim, tem outros modos de se fazer, mas esse modo aqui eu acho que é mais interessante para eu ensinar para vocês, então eu tenho certeza que vai ser muito fácil de você fazer essa aplicação. Então, bora lá. Então, ó, eu arrastei aqui a composição da mão aqui para o final, tá? Então ela vai ser a última coisa a aparecer, ó. Então essa é a nossa animação, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou mexer no parâmetro de posição dela, tá? Então, aqui mais ou menos nesse segundo ela vai estar aqui, então vou marcar, vou apertar com a tecla P de Position, vou clicar aqui no reloginho para criar o keyframe, vou colocar no início aqui da composição dela e vou arrastar aqui para baixo, ó. Então ela vai vir do nada e vai aparecer ali para fazer o clique, fechou? Porém, como você notou, a animação está muito cagada, sem movimentação nenhuma. Então vem aqui, ó, seleciona os dois keyframes, mesma coisa, F9, e venho aqui e vou mexer na curva. Desansinalo aqui, vamos ver como é que ficou. Perfeito, a animação já ficou até bem mais interessante, ó. Posso aumentar um pouquinho aqui para ficar um pouquinho mais devagar. Fechou. Sendo aqui agora, o que que a gente vai fazer? Precisa ter um movimento do clique, então para isso a gente vai trabalhar no movimento de escala, exatamente. Então ele fez aqui. Na hora que ele aparece aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa composição, para isso eu vou selecionar o Ctrl Shift D, ele fez um corte, tá? E na hora que ele aparece aqui, ó, aqui eu vou vir apertar o botão S de escala, tá? Vou marcar o reloginho, vou avançar um pouquinho aqui e vou diminuir de 80 para 70, ou seja, ele deu uma diminuída ali, como se estivesse pressionado. Se liga, ó. Chegou, apertou, tá? Porém, como eu fiz essa movimentação, ó, então tem o keyframe de início, o fim que ele aperta, e depois a gente precisa voltar ele para o normal. Então a gente vem aqui dar um Ctrl C e um Ctrl V. Se liga. Clicou, voltou. Mas você viu que a animação está muito cagada? Vamos lá de novo. Seleciona todos os keyframes, dá um F9, criou, vamos criar agora uma curva aqui, ó. É só selecionar toda, se tiver muito pequenininho para você visualizar, é só você aumentar aqui embaixo, ó. Então vou vir aqui, ó, e vou aumentar um pouquinho da curva aqui, eu acho que ficou legal. Vamos dar uma olhada. Perfeito, olha essa movimentação, que legal que ficou. Vou arrastar aqui, ó, clicou, fechou? Feito isso, o que que a gente precisa fazer agora? Vamos fazer a saída dessa mãozinha. Então, do mesmo jeito que ela tem a entrada aqui, ó, ela vai ter a saída. Clicou, aqui eu vou criar mais um keyframe agora de posição. Então, tá selecionado escala, vou apertar na composição, vou apertar P, fechou? Vou criar mais um keyframe aqui, então vou clicar aqui, e aqui no final dela eu vou arrastar com o mouse mesmo, ó. Vou puxar ela, eita, vou abaixar ela aqui para baixo, ó, para a saída dela. Então ela já saiu aqui do meu plano. Vamos ver como é que ficou? Clicou, saiu. Mas você viu que tá muito rápido a animação dela, o jeito que ficou? Ó. Clicou, saiu. Ficou muito rápido, ó. Clicou, saiu muito rápido. Eu não quero isso porque não ficou legal.
Então eu vou arrastar essa parte um pouquinho mais para cá, ó. Vou ajustar o keyframe, clicou, saiu. Vou diminuir aqui a velocidade dela, ó. Agora sim, ó. Tem a entrada, fez o clique e saiu. Perfeito, ó. Entrada, clique, saiu. Beleza. Tiagão, mas pô, o cara clicou ali com a mãozinha ali, mas não apareceu inscrito? É isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, para fazer a animação do inscrito ali, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Aqui no inscrever-se, a gente tem essa composição, certo? A gente vai duplicar ela, vou dar um Ctrl D, perfeito? E vou arrastar ela aqui para cima, ó. Então, na hora que a mãozinha fizer o clique, a gente vai mudar a nomenclatura dela aqui, ó. Então, eu vou ocultar aqui, para a gente não se perder, fechou? E na hora que ele clicar, ele vai aparecer inscrito. Então, para isso, eu venho aqui e vou mudar aqui, ó. Inscrito. Fechou? Se aparecer esse bug para você na tela, não se preocupe, é só você desapertar o Caps Lock que está ligado, tá? Ó, e você viu uma coisa, como a gente mudou o nome, que tá errado aqui, inclusive, tá faltando o S. Então, como você viu, ó, não tá centralizado. O que a gente precisa fazer? Vou dar um Ctrl Home, tá? Então é só a gente arrastar ele aqui, ó, mais ou menos aqui no centro, aqui, ó, que está ok. Ó, então, clicou, inscrito, fechou? Só que eu quero fazer uma outra firulinha aqui, eu quero que muda a cor desse quadradinho aqui na hora que ele faz o clique, ó. Fez o clique, eu quero que muda para uma cor cinza de inscrito. Então, como é que eu faço isso? Vamos ver a animação desde o começo, tá? Ó. Fez, inscrito, fechou. Inscrito. Vamos habilitar aqui o inscrever-se, fechou? E aí, para ele não ficar sobreposto no inscrito, a gente é só cortar ela aqui, ó. Ctrl Shift D, cortei, deletei. Então, na hora que aparecer ali, ó, ele não vai mais aparecer. Vou mexer um pouquinho nisso aqui para ele aparecer um pouquinho antes. Maravilha. Para isso, eu vou fazer a mesma coisa com o quadradinho cinza ali, ó. Quadradinho cinza não, quadradinho vermelho, tá? Então, ele tá aqui, eu vou duplicar a camada dele, vou dar um Ctrl D, ele vai duplicar, fechou? Vou dar um Ctrl D para cortar ele aqui. Vou dar um Ctrl D para encerrar ele aqui também. Então, na hora que ele fizer aqui, ó, a animação, ó, clicou, eu vou mexer na escala dele também para fazer a mesma animação do clique, tá? Então, lembra, botão de escala, vou apertar aqui, fez o clique, vou diminuir um pouquinho a escala dele aqui, ó. Nesse caso, coloquei de novo aqui, tá, a correntinha, e vou diminuir aqui para 95, menos um pouquinho. 80? Não, vamos deixar 85. Boa. E aí, depois aqui, Ctrl C, Ctrl V, volto para o tamanho original dele. Fechou? Então, na hora que ele for clicar, ele vai mudar de cor. Para isso, a gente vai colocar um recurso nativo dentro do After Effects. Então, com essa camada selecionada, eu vou selecionar aqui o efeito Fill e vou mudar a cor dele para um cinzinha. Esse cinzinha aqui já está legal, um pouquinho mais escuro aqui, ó. E se liga aqui que vai acontecer. Clicou, inscrito e saiu. Vamos ver a movimentação desde o início? Então, tem a entrada, inscrito e fechou. Inscrito. Galera, então esse é o projetinho que a gente criou aqui de criar essa Layer Third personalizada para o seu canal. Eu poderia ficar muito mais tempo aqui para fazer várias implementações, colocar alguns outros efeitos, mas eu creio que com esse vídeo aqui você conseguiu entender a lógica ali para estar fazendo toda essa parte de animação, tá? E se você chegou até aqui o final, eu quero que você digite aqui no chat a palavra secreta mãozinha. Então, só quem escrever mãozinha aqui embaixo nos comentários, eu vou saber que chegou até essa parte do vídeo aqui. Bom, então agora eu vou ensinar um macete para vocês. Lembra que a gente criou uma composição de 10 segundos ali, mas a gente não utilizou tudo isso. Então, a gente clicou, fez a animação ali e a gente não utilizou os 10 segundos, tá? Então, para a gente mudar esse tempo aqui, para não ficar essa camada extensa,
parada. O que que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, em composição, tá? Ó, composição, configurações, e a gente vai mudar, ó. Nessa composição aqui, a gente utilizou mais ou menos uns 5 segundos. Então, vou mudar aqui, ó, de 10, vou colocar para 5, então 0,5, tá? Vou dar um OK, e aí a gente já tem a nossa composição completa. Fechou? Outra coisa que a gente precisa fazer também aqui é fazer uma finalização para sair, tá? Essa lower third que a gente colocou. Dá muito trabalho a gente fazer todo o projeto de saída, ficaria um projeto mais complexo, então para a gente finalizar de uma forma que fique legal também aqui, na hora que fez o inscrito ali e ele sumir, é a gente criar um efeito de opacidade. Então para isso, o que a gente vai fazer? Vamos selecionar toda a nossa camada criada aqui, perfeito? Vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, ó, pré-composição, tá? Então, vai ficar pré-composição, deixa essa opção assinalada, vou dar um OK, e a gente vai fazer aqui uma animação de opacidade, tá? Então, fez a animação, apareceu escrito, sumiu a mãozinha, vou vir aqui, ó, e vou clicar com a letra T, tá? Não sei por que T, se a parada é opacidade no teclado, mas é isso. Vou clicar no reloginho aqui, e quando ele chegar mais ou menos aqui, ó, em 4 segundos, eu vou colocar 0. Então se liga na animação, ó. Fez, teve a animação, clicou a mãozinha, escrito e desapareceu. Vou selecionar os dois keyframes, F9, dei um easy ali e vou mudar um pouquinho da curva também. Selecionei, vou mexer aqui na curva, mais ou menos aqui, tá ok. E vamos ver como é que ficou. Apareceu, sumiu. Fechou, galera, está pronto aqui, então, a nossa lower third personalizada aí para você colocar no seu canal, fechou? Tiagão, como é que eu faço agora para exportar essa parada para colocar no meu editor de vídeo ou no CapCut? Como é que eu faço para utilizar isso? Vamos lá. Selecionei aqui, cliquei em nada, vou dar um Ctrl M, tá? A gente vai colocar aqui nessa opção, vou clicar aqui, ó, e eu já tinha criado uma personalização de fundo transparente, tá? Então eu vou clicar aqui e vou abrir junto com vocês para vocês dar uma olhada no parâmetro para vocês fazerem igual. Então o formato vai ser esse, tá? Vai ser aqui RGB mais alfa, tá? Então é só você colocar essas configurações aqui do jeito que eu coloquei, vou dar um OK, e aí a gente escolhe lá na nossa área de trabalho e vamos apertar em renderizar. Então você vai ver que ele é uma animação rapidinho, então ele vai renderizar em Full HD, que é a proporção que a gente trabalhou, e também em alfa. Então na hora que você colocar em cima do seu vídeo ali, ele vai ficar sem fundo e você vai conseguir colocar essa animação para rodar em qualquer vídeo que você editar. Galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, então até o próximo vídeo, valeu, até mais!